isso é muito bom, cara. Esse debate ele vai pra uma linha mais. Mas seria interessante ter o Joãozinho aqui. Mas é parar pra pensar por que a gente gosta dos personagens que a gente gosta. Eu não sei. Porque eu sou ilegítimo. Tudo bem, mas tirando o Batman, Cruz. Pega um personagem que você gosta aí, você tenta pensar por que você gosta dele. Às vezes é meio difícil. Principalmente quando a gente para pra pensar por que a gente gosta de alguns vilões. Aí que o bagulho fica mais complicado. Tem um vídeo de um canal muito bom chamado Minutos Psíquicos que fala sobre isso. E ele deu uma quebrada no tema, sabe? Mas eu acho que ainda dá pra gente discutir bastante, como vocês não viram ele ainda. Por que será que a gente gosta de um maluco que, sei lá, por que você gosta do Coringa? Sabe? É esse tipo de coisa. Calma, Edu, onde você viu isso? Eu perdi. Minutos Psíquicos, eu vi a resposta desse vídeo. Eu lembro que eu conversei isso com o Pereira no passado, mas eu saiu um vídeo que dá essa resposta esse ano. Eu passo o link pra vocês, relaxa. Passo o link. Legal. Mas eu quero saber a opinião de vocês, principalmente antes de assistir o vídeo. Olha, Edu, eu não sei pro vilão, mas pro herói eu tenho aqui uma ideia. Eu acho que você gosta de um personagem, principalmente porque ou você se identifica com ele, ou você gosta de um tema que ele assim, ele trata, ele gosta, ele se aprofunda. Então, por exemplo, eu gosto do Homem de Ferro. Mas eu gosto principalmente das cenas em que ele faz ele desenvolve o projeto do Homem de Ferro. Eu acho isso daí tipo, a parte mais sensacional de toda a história. Que é quando ele começa a pensar em coisas assim que ninguém pensou antes, começa a resolver alguns problemas também muito punk, assim, que tipo, nem a polícia resolve, enfim. São essas tiradas dos heróis que eu gosto. Mas por quê? Porque eu gosto desse tema. Eu gosto de solução de problemas difíceis. Então, eu vou mais para essa linha de identificação mesmo. E dos vilões, cara, eu tava pensando aqui. Eu acho. Por exemplo, o Darth Vader. O Darth Vader é um vilão que eu gosto. Mas de vilão e dentre os vilões que tem, ele é um vilão que eu gosto. Não é que eu gosto dele, da pessoa que ele é, mas eu gosto pelo menos do papel que ele exerce, da importância que ele tem pra série. Então, não é questão de identificação agora, é mais questão de... não sei como explicar, cara, é difícil. É o valor do personagem pro que ele representa. Exato, eu sei como é de que forma ele isso. executa. É tipo assim, imagina, a gente não consegue imaginar um Homem de Ferro que não seja o Robert Downey Jr. Você não consegue imaginar um vilão de Star Wars que não seja Darth Vader. Exato. Uhum. Tanto é que foi muito difícil eu me acostumar com o novo vilão que eles escolheram pro Despertar da Força. Porque, ficou tão impregnado na minha cabeça Darth Vader como vilão, por causa da atuação mesmo dele, que, sei lá, eu não consigo imaginar outro vilão pro Star Wars, entende? Uhum. Tem muito mais a ver com a atuação do cara. Ô Enzo, Pode falar agora. eu acho que no caso do vilão, em alguns casos o herói também, não necessariamente o herói, pensando por exemplo no protagonista, ele pode ser tanto vilão quanto herói quanto neutro, né? Eu acho que também vai bastante da narrativa, cara. Você não precisa se identificar com o vilão, você não precisa gostar dos ideais dele pra admirar ele. Essa é a questão. Não, os ideais até que sim, porque os ideais entram bastante na narrativa. Mas o como que a história se desenrola naquele cenário, e o como que o vilão se adapta, e não necessariamente a personalidade dele, mas o quanto que a história é atrativa em si, e não necessariamente o vilão, tanto que várias histórias não focam no vilão, por exemplo, Star Wars. Tem muita... Tem, por exemplo, a sextologia inicial dos filmes. Não são 6 filmes sobre um vilão. Porém, o vilão é um personagem muito característico e que marca muito no final das histórias, tipo, quando o arco é completado. E a questão não é que o vilão é... Tipo, o vilão é incrível, a ideologia dele é muito bacana. A gente admira o vilão. Mas não porque ele é ele, e sim porque a narrativa se encaixou tão bem e foi tão bonita de se ver.
a gente gostou do vilão, sabe? Que no resultante, numa somatória, o vilão ficou aquele personagem que a gente admira. Cara, eu tenho uma ideia sobre isso que você acabou de me falar. O que eu pude perceber é o seguinte: o herói é sempre porque você se identifica com ele. Tipo, na maior parte das vezes, da narrativa também que você acabou de falar. Mas do vilão, o que eu pude perceber é que, por exemplo, eu gosto do Darth Vader não porque ele gosta de enforcar pessoas com a força, ele gosta de matar bonzinho, de destruir planeta. Não é nada disso. Mas é por causa da inteligência dele. É por causa da agilidade dele de dar ordens, não no sentido de autoritário, né? Mas da inteligência dele estrategista. Então, eu vejo que todo vilão tem sempre dois lados. Não de bonzinho e de mal, mas um lado mal e outro que é a razão, é o que faz acontecer tudo. E é essa parte que eu gosto. Não é da pessoa que ele é, mas do papel que ele exerce. E é justamente da narrativa. Porque, por exemplo, quando a gente tem um filme só de um personagem, você vê que a gente começa a gostar muito mais do vilão. Então, Coringa, por exemplo. Coringa, ele teve um enfoque enorme ano passado por causa do filme. Antes disso, ele já era bem conhecido por causa dos quadrinhos, mas muitos vilões, eles não são conhecidos porque eles não têm o mesmo enfoque que eles. Por exemplo, o ator que fez o Coringa ano passado, eu só conhecia Joaquin ele Phoenix. e um outro. Exato. Mas por quê? Porque ele, e só ele atuou, teve toda essa presença. Nenhum outro Coringa teve tanta... exerceu Audiência. tanto do papel como o que atuou ano passado. Não é à toa que ele recebeu o Oscar. Oscar. Exato. Ô, Enzo. Ele teve a chance de mostrar o papel. E ele atuou muito bem. Acho que é por isso que o Coringa ele ficou tão emblemático. Tem uma frase muito legal pra isso, mano, que é que todo vilão é o herói da própria história. Quando você dá uma chance, quando você dá um enfoque pra ele, que foi o caso do Coringa, ele não deixou de ser o vilão do Batman, mas ele recebe muito mais carga, muito mais peso, quando você mostra como é que é pro lado dele. Sim. Olha, Cruz, eu não sei se eu cheguei a conversar sobre isso com você. Eu tenho quase certeza que sim, mas eu não tenho absoluta. Que é a questão, você comentou essa frase, ela é ótima, cara. Que é a questão de assim, você jamais fará uma coisa que você acha errado. Por isso que o vilão é o herói da própria história. Ninguém faz aquilo que acha que é errado. Aí você pode falar, mas quem mata sabe que é errado. Não. Quem mata sabe que a sociedade acha que matar é errado. Mas ele não acha, porque se ele achasse errado ele não faria. Então faz muito sentido, eu concordo muito com essa frase que você disse, eu acho ela sensacional, cara. Todo o vilão é o herói da própria história. E o que você falou do Coringa, Enzo, você e o Gordo, o que vocês conseguiram me mostrar, que eu lembro que eu fiz essa pergunta e não sabia responder, e vocês sim verem o vídeo, deram uma resposta muito boa. E aí eu quero resumir para ver se eu entendi bem, aí vocês me corrijam. Então, tem sim uma questão de, no quesito parecido do herói, de você ver características no vilão que você acha interessantes. Então, a inteligência do Darth Vader, de certa forma, talvez o altruísmo do Thanos, talvez o raciocínio lógico de alguns vilões, talvez a força, esse tipo de coisa. A história do Coringa. Ou a história, isso aí. E também o impacto que esse cara tem na construção da história que você ama. Porque a história sem o vilão não se desenrola. Então, por o vilão ser uma peça-chave na construção da história, o fato de você gostar da história implica você gostar dos atos do vilão, porque são eles que permitem que a história ocorra. Não haveria luta se o Thanos não estivesse tentando pegar as joias e matar metade do universo. Não haveria luta se o Freeza não resolvesse juntar as esferas do dragão. Esse tipo de coisa. É isso? Acho que é, mano. Acho que sim, cara. Cara, eu gostei do ponto de vocês. Eu vou mandar o link do vídeo. E o vídeo ele segue mais a primeira parte. A gente gosta dos vilões porque a gente enxerga algumas coisas neles. É isso que eu lembro, na verdade, que eu assisti do vídeo. Talvez eu assista de novo, vocês assistam. Se vocês quiserem dar uma comentada no próximo debate, fica livre aí. Mas eu gostei muito do ponto de vista de vocês. A parte do herói, ela é um pouco mais tranquila, né? Porque, de certa forma, também é a mesma coisa, né? É o impacto que o herói tem na história, na obra de arte em si.
E também as características que ele tem, as ações que ele toma, o orgulho, tipo, o orgulho que você sente de ver o cara fazendo bem, eu acho que isso é bem interessante. Sabe, é legal você ver o cara fazendo bem, eu acho isso muito legal. É isso aí? Sim, sim. É isso Muito aí. bom esse jogo, cara.